Alô galera, Vascanários aqui, Marcelo falando. Bom, aqui no YouTube, no TikTok, no Kawaii, no Instagram, até no Facebook, né? Nos vários e vários grupos que eu participo de Vasco, de WhatsApp também, pela minha formação, né, de advogado, pediram para eu fazer um comentário aí sobre a questão da marcação pelo tribunal, pelo TJ, relativamente ao julgamento do agravo de instrumento que tentava derrubar a liminar de primeira instância, na qual o Pedrinho conseguiu obter o contradicionário da Vasco SAF, né, afastando, por conseguinte, a 777 do dito contradicionário, né? A liminar teve lá a inicial, né, do Pedrinho teve lá seus fundamentos. Todo mundo que trabalha com direito sabe que a petição tem elementos, da ação, condições da ação, né? Então tem que ser respeitados, né? Então tinha lá os fundamentos, né? A causa de pedir, tinha um pedido, né? A liminar, e esse pedido da liminar era para tirar 777 do contradicionário, e o Pedrinho obteve, né? E a 777, né, derrotada em primeira instância, inclusive até uma decisão sem ouvir a outra parte, né? O juiz de primeira instância, de forma inaudita à terceira parte, ele dá a decisão sem ouvir a outra parte, dá o contraditório postecipado, né? Postergado, e aí a 777, aqui embaixo, ela vai ter o contraditório, né? Material inclusive, né? Não só formal, e lá em cima ela interpôs o agravo de instrumento, né? Esse agravo de instrumento tinha como desiderato suspender o efeito ativo da liminar dada aqui embaixo, né? No jargão do leigo aí, a cassação da liminar, né? Não obteve êxito, e aí dessa decisão monocrática do desembargador, que não afastou, não cassou, não suspendeu o efeito ativo da decisão de primeira instância, né? Repiso aqui, dando o controle acionário para o associativo da Vasco SAF, eles interpuseram o agravo interno, né? Na verdade, ou melhor, eles interpuseram o agravo interno dessa decisão monocrática do desembargador. Todo desembargador que pega um agravo de forma monocrática, ele fala, né? Ele fala, sempre tem uma liminar, 99% tem liminar nos agravos, né? E aí o desembargador pegou, monocraticamente manteve a decisão de primeira instância, afastando, por conseguinte, a cassação da liminar, né? E aí interpuseram, a 777 interpôs o agravo interno, que vai ser julgado agora dia 11/7, aparentemente de forma virtual. Pode haver aí alguma reclamação, algum pedido de alguma das partes para que o julgamento seja presencial e não virtual, e aí vai ser fatalmente remanejada essa data, não será mais 11 de julho, mas para deixar aqui bem claro aos meus ouvintes, aos meus inscritos, né, os espectadores, esse julgamento é do agravo interno, que o colegiado, né, a Câmara, direito privado, vai deliberar sobre se chancela, né, se referenda a decisão monocrática do desembargador que manteve a 777 fora do contradicionário. O colegiado, né, vai dizer sim ou não. Então esse é o julgamento do dia 11, né? Esse é o julgamento do dia 11, mais do que qualquer outra coisa. Vai ser só para manter, decidir se vai manter ou não a liminar de primeira instância, né? E, obviamente, tanto o processo no qual o Pedrinho obteve a liminar, quanto o agravo de instrumento, eles têm pouco alcance, tá? O alcance mais é só uma questão do perigo da demora, né? Da fumaça do bom direito, essas coisas aí, porque tudo do processo tem impedimento judicial, melhor, tem impedimento processual, né? Para que seja julgado pelo judiciário. O judiciário não pode se imiscuir nesse contrato entre a associativa e 777, porque assim, no próprio contrato, afasta a jurisdição, bota para a Câmara de Arbitragem. Então, lá na Câmara de Arbitragem, e tão somente lá,
pode haver o julgamento do processo em si, né? De tudo que paira sobre o contrato entre... São vários contratos, né? O contrato entre 777 e associativo, né? Friso, o judiciário não tem competência para julgar esse contrato, porque o próprio contrato afasta o judiciário e terá no CPC essa possibilidade. Você afasta o judiciário dizendo que vai ser julgado pela arbitragem e o Poder Judiciário fica fora disso, a não ser que haja nulidade, né, que seja inválido, aí tudo bem, né? Mas se não houver invalidade, não houver nulidade, né, na esfera da Ada Pellegrini, quem é advogado sabe, né, nessas esferas aí, inexistência, validade, eficácia e tal, aí sai da convenção de arbitragem e vem para cá. Mas se não houver nada, ou seja, o contrato for válido, não for nulo, fosse diz só o mérito, Câmara de Arbitragem, tão somente. Mas algumas coisas são importantes lá, né? Primeiro, a confidencialidade continua prevalente, né? Não mudou nada. Eu vejo aí todo dia o pessoal falar, inclusive o Salgado, mandando aquele factoide, né? Ah, meu contrato, mostra o contrato. Não pode, né? O contrato ele está rígido com relação ao resto, que não é controle acionário. A suspensão do contrato lá foi com relação ao controle acionário. A 777 ainda é sócia, né? Não deixou de ser. Vai ser julgado na Comissão de Arbitragem, até porque o juiz de piso aqui, que deu a liminar, afastando o controle acionário da 777, não tem competência para imiscuir-se no bojo do contrato. Reitero aqui, é fundamental isso, né? Para o leigo entender. Então, 11/7 vai ser o julgamento só do agravo de instrumento, para manutenção ou não da decisão que retirou o controle acionário da 777, trazê-la novamente ou não. Esse é o motivo aí do agravo de instrumento. E na convenção de arbitragem, e tão somente lá vão ser julgadas as outras questões lá, né? O associativo indicou uma advogada, a 777 indicou um outro para julgar, né? A arbitragem tem que se escolher um árbitro, e lá todas essas questões vão ser julgadas, né? Ou seja, que eu sempre falo aqui, né? Não submeter-se a 777 não submetia suas decisões ao Conselho Fiscal, não fez o aporte integral de 2023, né? Ficou devendo aí o Piton ao Corinthians, ficou devendo o Hugo Moura, o pai do Hugo Moura, ao Atlético Paranaense, não pagou direito de imagem na data, não pagou as comissões devidas lá aos agentes, as luvas ao país, tudo isso aí é irregularidade. E em havendo essas irregularidades, é óbvio que esse contrato não vai permanecer de pé, né? Lá vai ser feita uma composição para ver se o sócio majoritário, quando faz alguma infração contratual, ele também sai do contrato, né? E o minoritário vai ter que indenizar o quanto lá for decidido para isso. Mas acho que esse contrato caminha para ele ser anulado, para perder a eficácia, né? E a questão vai ser só a composição dos valores. O que é devido a 777, se algo for devido, né, não tiver um prejuízo maior que ela causou ao associativo, para que a questão volte para o status quo ante, ou seja, sem um contrato entre 777 e entre o associativo. Se gostou do conteúdo aqui do meu canal, né, se inscreva, Vasque Análise, sininho para receber as notificações. Dê um like aí, por favor, para mostrar engajamento do meu canal ao YouTube, Vasque Análise. E até o próximo vídeo. Fique com Deus, Vasque Análise.